Queridos, professor Leonardo Carvalho aqui para mais um comentário sobre física. Tema de hoje, a segunda lei de Sir Isaac Newton. Vamos lembrar que em sua primeira formulação, Newton diz que os corpos em equilíbrio tendem a permanecer em equilíbrio. E vamos entender o que é o equilíbrio para Isaac Newton. O equilíbrio para Sir Isaac Newton é o corpo parado, onde a resultante das forças é igual a zero, mas também o corpo em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a velocidade não se alterando, certo? Vamos comentar a segunda lei de Isaac Newton e depois a gente comenta mais sobre a primeira lei. Atenção, queridos, olho na tela. A segunda lei de Isaac Newton ela fala puramente de força resultante. E vamos entender, queridos, que força resultante é uma grandeza vetorial, quer dizer que ela é uma soma de vetores. E eu não posso somar vetores igual eu somo escalares. Por exemplo, quanto é a força 10 newton mais uma segunda força de 15 newtons? Bom, se elas estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, eu posso somar esses valores e dará 25 newton. Mas se elas estiverem em sentidos opostos, uma força estará atrapalhando a outra. Então, em vez de somar, eu vou subtrair, ok? Com muito cuidado com as propriedades vetoriais. E vamos lembrar que a força resultante, ela sim é uma soma, mas ela é uma soma vetorial. Então, eu tenho que ter muito cuidado para onde apontam esses vetores. Bom, muitos livros de ensino médio trazem a segunda lei de Isaac Newton como uma referência apenas, quando na verdade em seu princípio ele está escrito, a segunda lei de Isaac Newton, está escrita de duas formas. Quais são as duas formas? Primeiro, em função da variação da quantidade de movimento. Vamos lembrar que a quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade. Como velocidade é uma grandeza vetorial, quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Então, para onde aponta a quantidade de movimento? Para onde aponta a velocidade. Então, é o seguinte, a primeira formulação da segunda lei de Isaac Newton é que uma força resultante, e aí nós temos que entender força de duas formas. Existem as forças de contato e existem as forças de campo. Por exemplo, se eu soltar essa canetinha, ela vai cair em direção ao centro da Terra. O centro da Terra está puxando ela em função de um campo gravitacional. Assim como, por exemplo, um ímã puxa um preguinho por uma força magnética. Então, ali não é uma força de contato, é uma força de campo. Agora, se dois corpos esfregarem, eu tenho uma força de contato, eu tenho uma força de atrito. Então, se um corpo tem uma certa quantidade de movimento, quer dizer que ele tem uma certa velocidade, o que é que eu tenho que fazer para a sua velocidade aumentar ou o que é que eu tenho para fazer a sua velocidade diminuir? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para variar a sua quantidade de movimento? Eu tenho que aplicar uma força. Essa força vai atuar o tempo todo? Talvez não. Essa força pode atuar durante alguns instantes, no caso de eu empurrando um bloco, ou pode atuar o tempo todo, no caso da força gravitacional sobre a Lua. Então, se essa força atuar alguns instantes, nós temos esta formulação destacada no material que está na tela. Força resultante, ela causa uma variação de quantidade de movimento em um intervalo de tempo. Essa foi uma forma que a Isaac Newton escreveu o somatório das forças. Mas ele também escreve de outra forma, que é muito parecida, só que a nomenclatura é diferente. Ele diz que a força resultante, olha aqui à direita, causa no objeto variação de velocidade. Então, eu posso dizer que a força resultante é a massa vezes a variação de velocidade no tempo. Essa força dura um tempo, certo? Bom, se nós usarmos a formulação da esquerda, nós vamos ter exatamente o impulso, que é a força durando um certo intervalo de tempo. Lembra que nós vimos que a grandeza impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Bora lembrar que força é grandeza vetorial e como não tem intervalo de tempo negativo, então esse impulso
é uma grandeza vetorial e tem a mesma direção e o mesmo sentido da força restante. Assim como quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então, eu chego, por essa formulação de Isaac Newton, da equação impulso igual a força vezes o tempo. Certo? E aí, se a gente voltar para a equação anterior, a força vezes o tempo é a variação da quantidade de movimento. Então, eu posso chegar na equação que um impulso, uma força atuando durante um intervalo de tempo, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Cuidado que nós temos que ter, queridos, porque essas grandezas são grandezas vetoriais. Então, se a velocidade está num sentido, a quantidade de movimento está no sentido, naquele sentido. Se a velocidade muda o sentido, a quantidade de movimento também muda o sentido. Indo para outra formulação, aí no lado direito, certo? Enquanto que a força vezes o tempo a gente chama de impulso, aqui nós temos uma mudança de velocidade no tempo. E o que é que o tempo nos dá, queridos? O tempo, ele nos dá a ideia de rapidez. É o tempo que me diz que algo foi lento, é o tempo que me diz que algo foi rápido. Então, essa rapidez com que as velocidades variam, ela vai receber um nome. Ela vai receber um nome de aceleração. Por isso que as formas que a Isaac Newton usou para formular a sua segunda lei tem duas vertentes. A primeira vertente, em função da quantidade de movimento, gera impulso. A segunda vertente, em função de ΔV, gera aceleração. E o que seria essa aceleração? Essa aceleração, pessoal, destacando aí na tela, é exatamente a rapidez com que as velocidades variam. ΔV sobre ΔT. Para vocês terem uma ideia, se eu soltar essa canetinha, ela cai com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a velocidade vai variar 10 metros por segundo a cada segundo. Bom, olha o que eu tirei, um gancho da aceleração. E da aceleração nós estudamos toda a cinemática. Quando a aceleração é zero, nós temos um movimento retilíneo e uniforme, certo? Detalhe, aqui no canal tem um videozinho explicando o movimento retilíneo uniforme. Se a aceleração for diferente de zero, ou seja, se a força restante for diferente de zero, nós teremos um movimento retilíneo uniformemente variado. Lógico que para esse movimento ser retilíneo e uniformemente variado, é necessário que essa aceleração seja constante, que ela mantenha o mesmo modo, mesma direção e o mesmo sentido. E aqui também o mesmo canal que explica o movimento uniforme, explica o movimento uniformemente variado. Bom, nessa segunda formulação, nós temos a famosa equação de Isaac Newton, muito conhecida em livros de ensino médio, força resultante, massa vezes aceleração, ou a famosa Francisca Maria, certo? Então, este é as duas formas de se escrever força resultante. São as duas formulações da segunda lei de Isaac Newton. Vamos usar aqui o nosso FET Física para demonstrar o que nós estamos falando, certo? Vou deixar só o FET na tela, tá? Para que a gente possa ver direitinho. Então, ó, eu tenho um robozinho. Esse robozinho vai aplicar uma força neste bloco. E esse bloco poderá ou não entrar em movimento. Vai depender se existe atrito ou não dele. Então, atenção aí, ó. Eu vou aplicar uma forçazinha no bloco. Atenção para a tela. Apliquei uma força de 50 newtons no bloco. E o bloco entrou em movimento. Certo? Então, essa força está causando variação de velocidade. Nota que a velocidade dele está aumentando. Ó. Agora, e se essa força cessar? Se essa força cessar, o bloco continua em movimento. Por que ele continua em movimento? Porque nós o impulsionamos. A força durou um certo intervalo de tempo. E note que o bloquinho está parando. Por que ele está parando? Porque tem uma força de atrito atuando nele. Certo? Então, queridos, o que é que nós temos que pensar em força resultante? Que ela é capaz de variar a quantidade de movimento e que ela é capaz de variar a velocidade. Ora, professor, quantidade de movimento é dependiosa da velocidade. Sim, é. Mas quando eu estudo a força resultante em função da variação da quantidade de movimento, nós entramos no impulso.
E quando eu estudo a força resultante em função da variação de velocidade, nós entramos na aceleração. Certo, queridos? Nas nossas aulas, vamos responder as questões sobre esse assunto e retornaremos em outro momento comentando mais sobre as leis de Isaac Newton. Queridos, prazer inenarrável estar em vossas presenças. A todos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, pessoal!